Não temos espaço, Ana. É tão pequenino o quarto, não tem sítio para pôr a mala. Talvez aqui, não? Que tal? Ou aqui, Ana, tens aqui muito sítio. Ah, é de gatas. Sim, vamos ao banho. O Emirato do Dubai é um dos 7 Emirados que compõem os Emirados Árabes Unidos. É o Emirato mais populoso dentre os 7 Emiratos, com cerca de 2,2 milhões de habitantes, sendo que 15% são nativos. À direita, vão ver bairro que se chama Jumeirah, que fica perto da praia natural e é onde moram os nativos. Essas casas que deitam, o hotel, cor branco, que tem formato de vela de Páscoa. A receita pública do Emirato é proveniente do turismo, do comércio, da indústria do alumínio, do setor imobiliário e ainda dos serviços financeiros. A existência do Porto Franco é também, cada dia que passa, mais importante. As receitas do petróleo e do gás contribuíam em 2006 com menos de 6% para a receita. E, atualmente, há mais de 5 anos que o petróleo e o gás deixaram de contribuir para a renda nacional, ao contrário do que ainda hoje acontece do Abu Dhabi. O destaque de Dubai como centro mundial de negócios contrasta com a situação de miséria e de violação dos direitos humanos dos trabalhadores na construção civil. Grande parte deles, imigrantes provenientes da Índia, do Bangladesh, Paquistão, Afeganistão, Iémen, Sri Lanka, Etiópia, Filipinas ou Síria. São mal pagos e mal alojados, têm sido submetidos a formas de exploração comparáveis às vigentes durante a Revolução Industrial e muitas vezes trabalham sob calor intenso, com temperaturas que chegam a atingir os 40 e 50 graus Celsius em agosto. As temperaturas oficiais são censuradas durante os meses de verão, o que é uma prática comum entre todos os países do Golfo Pérsico. São frequentes os casos de suicídio entre os operários. O Dubai progrediu muito economicamente nos últimos 10 anos, mas as condições dos trabalhadores são semelhantes às do século XIX. O atual sheik tem introduzido rapidamente reformas no sentido de tornar o país mais ocidentalizado, nomeadamente a permissão aos estrangeiros de viverem em comunhão de facto, mesmo na ausência de casamento, o que só aconteceu em 1 de janeiro de 2022. A decisão do governo do Dubai de sair de uma economia baseada no comércio, mas dependente do petróleo, para uma baseada nos serviços e orientada para o turismo, tornou o setor imobiliário mais valioso, resultando numa grande apreciação da propriedade no período 2004-2006. Todavia, com a crise de 2008-2009, o valor do imobiliário teve uma queda tão grande, que
própria estrutura económica do Estado do Dubai esteve em causa, numa situação próxima do default, tendo sido salva em última hora pelo Emirato do Abu Dhabi com uma injeção de 10 mais 10 mais 20 bilhões de dólares. Embora os dados sejam tidos em segredo, estima-se que com a pandemia a dívida pública do Dubai seja superior a 120% do PIB. Cálculos bastante antigos de 2009 relativos à dívida externa do Dubai, ela foi estimada em 100 bilhões de dólares, deixando a cada um dos 250 mil cidadãos nativos do Dubai a responsabilidade pelo pagamento de 400 mil dólares somente em dívida externa per capita. Curiosidade do parque público é que só existem homens. As mulheres não estão no parque público, somente homens. E com o chanatinho sempre, não é? O chanatinho sempre é obrigatório. A história do Dubai conta-se em muito poucas palavras. Há 70 anos atrás tratavam-se de 7 tribos nómadas que se reuniram e cuja economia se baseava somente na pesquisa de pérolas. Mais tarde, os japoneses, com as pedras de cultura, terminaram este negócio e o advento da descoberta do petróleo fez com que, em 70 anos, esta comunidade passasse de uma comunidade de povos nómadas para este colosso económico, sendo já a 30ª economia do mundo. Que horror, que fumarada! Está a ver para que é que serve a máscara? É para evitar o fumo.
Foi descrito como um riacho natural de água salgada, com uma entrada de maré ou ainda como um curso de água ou via navegável do Dubai. Estende-se por cerca de 14 km para o interior e forma um porto natural que tem sido tradicionalmente usado para o comércio e para o transporte. A abundância de ouro e de lojas abastecidas de milhares de joias executadas no metal, com suas reluzentes vitrinas quase inacreditáveis aos nossos olhos, fazem-nos entender o motivo pelo qual Dubai é chamada a cidade do ouro. Os Emirados são os maiores compradores de ouro do mundo e os seus habitantes compram mais ouro do que qualquer outro povo. Estima-se que cada habitante de Dubai compre 30 gramas de ouro por ano. Inaugurado em 2017, este museu fica na ilha de Saadiyat, chamada Ilha da Felicidade. Nesta mesma ilha vão surgir o Museu Nacional projetado por Norman Foster, o Guggenheim de Frank Gehry e uma galeria da New York University e outros projetos estão ainda em andamento. Este museu foi desenhado pelo arquiteto francês Jean Nouvel, tem uma área de 24 mil metros quadrados. E o seu orçamento foi de 108 milhões de euros. A peça mais fabulosa deste museu é o museu em si. Com a construção de todos estes museus, o governo do Abu Dhabi pretende criar um centro cultural neste local, levando a que os turistas visitem naturalmente o Dubai pelos seus prédios, mas fundamentalmente o Abu Dhabi pela sua cultura, pela qualidade dos seus museus. Sim, a dimensão desta cúpula é uma coisa que é uma obra fabulosa.
Trata-se da maior mesquita do país, suficientemente grande para poder acomodar 40 mil fiéis, enquanto a sala de oração principal pode conter mais de 7 mil. As duas salas de oração menores, com capacidade para 1.500 pessoas, uma das quais é destinada à oração das mulheres. Existem 4 minaretos nos 4 cantos do pátio que se elevam a 107 metros de altura. O pátio, com o seu desenho floral, mede 17.400 metros quadrados e é considerado o maior exemplo do mosaico de mármore do mundo. O início da sua construção data de 1996 e o seu término em 2007. Tardou assim 11 anos a ser construído. O projeto foi custeado pelo então Presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Zayed, que desejava estabelecer uma estrutura que pudesse unir a diversidade cultural do mundo islâmico, com valores históricos e modernos de arquitetura e de arte. A sua construção esteve entregue a mais de 3.000 trabalhadores de 38 nacionalidades diferentes, sob a liderança da empresa italiana Impreglio. Os lustres provêm de uma famosa empresa alemã, tendo sido utilizados cristais Swarovski no seu interior. A grande mesquita do Sheikh Zayed contém muitos elementos únicos e especiais. O tapete, no salão de orações principal, é considerado o maior já fabricado pelas companhias de carpetes iranianas e foi desenhado pelo artista iraniano Ali Khaliki. Trata-se de um tapete que mede 5.627 metros quadrados.
foram utilizados cerca de 130 mil metros quadrados de mármore, a sua grande maioria proveniente da Macedónia, mas também de Lhasa, em Itália, e ainda o mármore Makrana, da Índia, que foi utilizado nos anexos e nos escritórios. Como curiosidade, refira-se que na Cave da Mesquita existe um centro comercial. Plantação de árvores em pleno deserto. Eso, y llegaron unos años. São quilómetros e quilómetros de estradas ajardinadas. É absolutamente impressionante o número de flores que existem nas estradas do Abu Dhabi. Trata-se de um mercado enorme, provavelmente com mais de 2 ou 3 mil camelos, em que os camelos são de dois tipos: camelos para o trabalho comum e camelos de corrida. Esses atingem valores de facto muito elevados e são comprados logo ao nascer, como se pode ver na imagem.
confesso que nunca vi tanto camelo junto. Neste mercado de camelos da Abu Dhabi. Os comerciantes e empregados são maioritariamente sudaneses. No regresso ao Dubai, ainda é tempo para uma curiosidade. A água é vendida a 1 euro o litro e a gasolina a 70 cêntimos o litro.